Noite, entramos de novo. Vamos lá. Uma hora vai dar certo. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, Cristiano Marques. Ô, Cristiano Marques, vem cá me ajudar, porque eu tô quebrando a cabeça aqui, meu filho. Vamos esperar pra Tachó entrar aqui, que eu vou... Vamos lá, vamos lá. Hoje é a nossa live. Tema dependência. O que foi? Ô, marido, ajuda aqui, O que marido. você quer fazer? Então agora eu vou esperar o Pataxó entrar pra poder... O que você quer fazer? Calma, aí, vamos lá. Aceitar. Ó, eu tô aceitando ele, mas... Pataxó, meu filho, eu aceito você não vem. Ui, agora foi. Agora deu certo. Eu só preciso ver você, né? Eu sou tímido. Só vendo. Ah, tá, você é tímido. Não tem timidez não, meu filho. Cadê você? Eu? Tá me vendo não? Eu tô te vendo. Ó, que isso? Calma aí. Eu tô vendo Peraí. só eu. Aí, ó, Jaqueline tá me vendo. Ai, eu não acredito que o Instagram vai fazer isso comigo. Agora sem me ver. Ué, É, gente. gente, não é bom fazer live sem ver a cara do outro. Eu tô te vendo aqui tranquilo. Você tá vendo nós dois? Nossa, eu não tô vendo ele, não. Não use meu telefone aí que você vai ver ele, então. Fica do lado aqui. Nossa, esse marido meu, ele é top. Isso vai ver, então. Pronto. Ele é Agora breve. eu tô vendo você, mas tô vendo você no celular do meu marido. Mas eu tô vendo só eu na minha câmera. Não tô conseguindo mais, estranho. Você tá me vendo? Pô, Ai, o Instagram faz isso, mas tô me vendendo. É só pra me ver as mancadas que eu dou. Vai lá. dá certo, né? Dá certo. Tá em Deus. E aí, como é que você tá? Paz do Senhor. Senhor, tô muito bem, graças a Deus. Muito feliz esses dias. Tem sido muitas coisas boas. Que bom. E aí, tá animado para falar para nós do tema que você escolheu? Tô animado, tô um pouco nervoso, mas tô animado. Tô animado, sim. Você tá nervoso? Eu fico toda. Quando eu vou. Ah, vamos fazer, a gente acredita. Quando eu vou falar, toda vez que eu falar da palavra de Deus, eu fico um pouco nervoso. Um dia eu conversando Mas com o isso, Lando, um dia eu conversando com o Landerson, ele falou comigo, falou assim, olha, calma, no dia que você perder isso aí, meu filho, você perdeu tudo. Eu falei, não, então tá bom. Tá bom, faz parte. eu ia te falar isso exatamente. Toda vez que a gente vai falar do Senhor, né, a gente fica realmente nervoso porque não estão falando de nós mesmos, né? Estamos falando do Pai. E o tema que você escolheu, ele é um tema muito edificante para todos nós, né? E é porque se falar da palavra de Deus é algo muito sério, né? As pessoas pensam que é brincadeira, mas não é, porque você não fala o que você quer, você fala o que Deus quer que a igreja escuta, você fala, você é um porta-voz de Deus na terra. Então a gente tem que tomar muito cuidado Exatamente. para não se emocionar e acabar falando o que a gente quer falar e fica de uma forma muito ruim. Então a gente tem que estar bem ciente disso, tem que ter esse respaldo. Verdade, isso é verdade. É,
Não vou. Você sabe, né? A minha luta de falar seu nome, então eu vou falar Cauã. Pode chamar de Cauã, é mais fácil. Mais fácil. Eu tô até É, mais. Até como ele dizer mais. isso. O espaço é todo seu, Cauã. Fica à vontade para falar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, tá bom? Amém. Tá... Se apresenta aí para os meus seguidores. Boa noite, gente. Prazer. Meu nome é Aracalão Pataxó. Estou aqui na aldeia de Pataxó, do município de Canese, aqui de Minas Gerais mesmo. E a igreja do Campo de João Molevade de Itabira chegou aqui e, graças a Deus também, sou, como posso dizer, um reflexo do que a missão nos territórios indígenas está fazendo, né? Um resultado de missão do nosso campo. E eu sou um resultado disso, né? Para a honra e glória de Deus. E hoje eu trouxe uma palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6. Se você estiver com Bíblia, vocês podem me acompanhar, por favor. Juízes. Depois eu vou. Nós vamos andar nas escrituras. Eu estava agora à tarde meditando na palavra. O Senhor me levou em Gênesis. Não, você pode fazer no seu comentário aí para não ficar. Senão eu vou ficar com vergonha aqui. Eu sou tímido, sim, eu sou tímido. A palavra Olá, de Deus vai estar dizendo. Oi? separa, porque não vamos tratar essa timidez. É verdade. Depois a gente já trata isso. Então, a palavra de Deus está dizendo, Juízes 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante ao Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Versículo de número 6. Assim ficou Israel muito debilitada com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Só até aqui. Faz um tempo que eu estou meditando nessa palavra. Já cheguei a comentar com alguns amigos, né, sobre esse capítulo, sobre este livro, porque quando você me perguntou se eu tinha algum tema, justamente naquele momento eu não tinha. Eu não tinha pensado nada. Eu fiquei, oh, meu Deus, o que, que eu vou, o que, que eu vou falar? E devido a tudo que eu venho acontecendo na minha vida, toda a situação que eu venho passando nos últimos dias, Deus começou a falar muito sobre dependência. Quando fala sobre a dependência, e os meus devocionais, o meu estudo em Juiz, tem mostrado muito, tem falado muito sobre a dependência de Deus, sobre confiar verdadeiramente em Deus. E você vê que quando se vai para o livro de Juízes, a história vai nos mostrar momentos em que Israel não queria ser mais dependente de Deus. Logo no versículo de número 1, a frase ela se inicia falando que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante ao Senhor. Essa frase ela se repete do capítulo de número 1 até o final do livro de Juízes, aproximadamente 6 vezes, para ser mais exato. E em todas as vezes que essa frase se repete, a palavra de Deus ela nos está levando a entender sobre a idolatria, está falando sobre idolatria. Então, a cada vez que isso se repetia, a cada vez que essa frase aparece no início do capítulo ou em um versículo, estava nos dizendo que Israel deixava de prestar culto a Deus para seguir as suas idolatrias, para buscar fora. Você vai ver que isso já aconteceu 3 vezes antes do capítulo de número 6. Essa frase já aparece 3 vezes, porque Israel, durante 3 vezes, foi tomado pela idolatria, idolatrar a outros deuses, seja lá o que for. E o capítulo de número 5, ele é um cântico na qual Débora está agradecendo por tudo que Deus fez, por ter livrado eles da mão dos inimigos, né? Do capítulo de número 2 em diante. E o versículo 31, ele se encerra falando que a terra ficou em paz durante 40 anos. Ou seja, durante 40 anos Israel voltou a ser próspero, voltou a caminhar com Deus, voltou a ser uma nação abençoada.
Só que no início do capítulo de número 6, logo no versículo de número 1, a gente já vê que eles se desviam do caminho novamente. Que eles começam a se afastar de Deus, que eles perdem a intimidade com Deus, acaba o culto para Deus. Uma coisa que eu acho interessante é porque essa cultura idólatra, ela é algo que ela vem do Egito. Não é algo daquela nação específica, é algo que vem lá da onde Deus tirou eles. Mas justamente essa geração que é retratada no capítulo de número 6, não é a geração que estava no Egito. Já era outra geração, já eram outros descendentes. Só que isso nos revela um perigo muito, muito grande, porque Israel, ele sai do Egito, passa anos, né, Deus livra eles, só que o Egito não sai de dentro deles. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Às vezes Deus tirou a pessoa de algum lugar que já não fazia bem para ele, só que esse é algo que está errado, o pecado continua falando muito forte dentro do coração. A gente vê que é uma voz muito forte, aí está o perigo. Quando eu estava vindo para cá, para casa que eu estou, eu estava refletindo sobre isso, sobre as vozes que falam conosco, sobre as vozes que nos chamam. Porque a cada momento que as coisas apertavam para Israel, ou que estavam num momento bom, eles voltavam a adorar outros deuses. Você vai ver que logo quando eles saem do Egito, que passa um problema, passa por um momento, a primeira coisa que eles fazem é um bezerro de ouro. Olha pra você ver o perigo. Eles saem do Egito, mas carregam o Egito dentro deles. O Egito continua dentro deles. Essa cultura tomou conta deles. E isso se repete, isso é um dos maiores atrasos de Israel. Isso é o maior problema na vida de Israel, porque isso vai levar à desobediência a Deus. No versículo de número 1 de Juízes é basicamente isso. É basicamente Israel trazendo uma cultura que já deveria estar morta. Israel trazendo algo que já deveria ter sido renunciado, que já deveria ter sido esquecido, apagado da sua vida. Eles trazem para ele de novo. Eles adoram outros deuses de novo. Eles têm os seus ídolos novamente. Presta culto a deuses pagãos. E Deus, a gente tem que entender uma coisa, que Deus ele nunca vai dividir a sua glória, ele não divide a sua glória com ninguém. Ou você é 100% dele, ou você não é. Ele não vai dividir, ele não vai competir, ele não vai disputar o espaço que ele mesmo fez para ele. E com Israel acontece justamente isso, porque Deus vai falar, beleza, vocês querem adorar seus ídolos, querem seguir seus deuses, então tá bom, vou entregar vocês na mão dos midianitas por 7 anos. E assim é feito, eles é entregue na mão do midianita por 7 anos, sofre, e a pressão que tem é tão grande que o versículo de número 2 eles nos revela que a opressão, o poder do inimigo sobre eles era tão forte que agora eles têm que fugir para as montanhas, fazer as cavernas e se esconder. Então, uma nação que foi livre por Deus, que foi liberta por Deus, elas voltam a ser presa novamente por causa das suas escolhas. Os seus atos fazem eles ser presos novamente. Os seus atos fazem eles ser escravizados novamente. Que agora eles têm medo. Já não existe mais a prosperidade, já não existe mais a segurança. Eles já não conseguem plantar, eles não conseguem fazer nada. E eu quero dizer uma coisa, o que o inimigo mais quer é fazer isso com a gente, é essa voz que fala com a gente, que para fazer algo errado, para recorrer a pessoas, para voltar para a vida que um dia Deus te tirou, é o inimigo querendo te levar para o seu lugar da vergonha novamente. Porque por mais que eles não levavam Israel fisicamente para dentro do Egito, espiritualmente eles estavam no Egito de novo. Ele estava preso de novo, ele estava no lugar onde eles eram humilhados, no lugar onde eles eram escravizados. E isso acaba interferindo a vida deles, porque por causa das suas escolhas, eles vão ficar presos, eles vão sofrer na mão do inimigo. Já não existe a liberdade, uma nação que era livre, uma nação que podia plantar, que podia colher, semear, agora tem que se esconder novamente, porque saiu da presença de Deus. Você vai ver que no versículo de número 3 ainda vai revelar que Israel ainda até tenta plantar, Israel até tenta semear. Só que, gente, não existe, eu quero que vocês entendam uma coisa, não existe prosperidade longe de Deus. Não adianta você lutar para algo se Deus já não está, se já não glorifica a Deus. Não adianta, se você quebrar princípios, se você não seguir o que Deus te chamou para seguir, se você não fizer o que Deus te chamou para fazer, vai dar errado, não vai para frente. É triste, mas é a verdade. Se você não quer ter a sua dependência em Deus, não vai funcionar, não vai caminhar. O problema é esse, é porque Israel quer tampar o sol com a peneira, quer continuar tentando plantar, tentando construir, tentando caminhar, e não quer reconhecer que não dá certo porque Deus já não está mais na jogada, porque Deus já não está mais nos planos de Israel.
e eles continuam, planta, mas o inimigo é tão poderoso sobre eles, está com tanto poder sobre eles, que eles plantam e o inimigo vem e destrói, vem e mata, vem e acaba, e eles continuam nesse ciclo de querer tentar longe de Deus. O nosso problema é esse, é porque às vezes as coisas é tão óbvias, você não entende o problema que você está passando, mas a resposta é tão clara. Falta dependência, falta devoção, falta se humilhar, falta se entregar para Deus, porque sem Deus nada vai dar certo, sem Deus nada vai para frente. E se Deus já fechou uma porta, esquece, não tenta abrir, não tenta forçar, porque você só vai se desgastar. Você vê que Israel ficou durante 7 anos na mão de Israel, nas mãos do midianita, na mão do seu inimigo, nesse ciclo, tentando com a sua força do seu próprio braço caminhar, só que Deus já não estava. Entendeu? Deus já tinha fechado a porta. Deus já tinha saído. Então não há prosperidade. A gente nunca vai conseguir vencer o inimigo com a força do nosso braço. Tá? Talvez você pense que você é bom, que você já está um tempo na igreja, que agora você consegue, mas não consegue, irmão. Não consegue. Talvez você pode pensar que você já é maduro, que agora você consegue resolver, consegue bater de frente com o seu pecado de estimação, bater de frente com o inimigo que te atormenta, mas você não consegue. Não tem força. Se você não tem dependência, se você não é dependente 100% de Deus, você não vai conseguir. E Israel é um reflexo de tudo isso. O que eu quero dizer é porque Israel cria para si ídolos, cria para si coisas para adorar, coisas para idolatrar. Talvez você tenha um ídolo, mas você não sabe. Talvez você fale para mim, calma, mas eu não adoro outros deuses, eu não frequento outras religiões, eu vou só ali na igreja ali. Mas existe muito ídolo disfarçado hoje, gente. Vocês não estão enxergando. Talvez um relacionamento que você tá virou um ídolo para você. Talvez a sua rede social virou um ídolo para você, o seu celular virou um ídolo para você. Entenda o perigo, porque o inimigo ele é astuto, ele continua trabalhando, ele continua, a cada ano que passa, ele vai bolando novas estratégias de te ganhar sem você perceber, de te tirar da presença sem você perceber. Se começou a roubar a sua intimidade com Deus, se começou a roubar a sua devoção com Deus, é um ídolo, irmão, porque Deus não vai dividir sua glória. Cuidado com o ídolo que você faz para si. Cuidado com o lugar que você depende para ser feliz. Cuidado com os lugares que você busca felicidade, que você busca prosperidade. A nossa em pornografia, busca felicidade em festas, em bebidas, em amigos, mas não quer buscar para Deus e não entende por que está sofrendo. Não entende porque... Cauã, ficou mudo. porta, chora, porque... Oi, Peraí, ficou mudo. Cortou um pouquinho. você está me ouvindo agora? Agora tava travando. Agora parou em que parte? Agora tem que saber onde que eu estava no meu Tava raciocínio. falando do inimigo, mas tá travando. Tá. Estou travando ainda? Agora voltou um pouquinho. Aproveitar essa pausa, quero agradecer todos vocês que estão entrando na live. Estou vendo muitos aqui. Ai, pessoal, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, não, porque as vistas da pessoa aqui tá meio complicada, tá? Mas é um prazer ter vocês aqui com nós nessa live. O tema da live é sobre dependência, dependência de Deus. Fica aí com nós, também pode comentar, pode colocar aqui nos comentários a sua opinião, é bem-vinda. Pode continuar, Cauã. Aprender também, tá, gente? Eu não sou nenhum teólogo, não. Estou compartilhando um pouco que eu sei, eu compartilho com você. Um pouco que Deus me entrega, eu compartilho com vocês também. Se alguém quiser fazer um comentário, fique à vontade. Eu nem lembro qual parte que eu estava, né? Onde que eu parei agora. Estava falando sobre os inimigos, né? E sobre as pessoas, sobre a gente ter ídolos, né? E eu quero comentar um pouquinho sobre essa parte. Ainda continua mudo. Ô, Jesus! Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo, é porque às vezes está cortando. Parece que o sinal aqui tá meio um pouco ruim. Ó,
paciência, ao vivo é sim, o sinal Faz parte, né? Faz parte. faz parte, faz parte. E o nosso mal é que muitas das vezes a gente é reflexo do que Israel faz com Deus, reflexo da forma que Israel troca Deus. Porque quando você para para pensar em um Deus que tira o seu povo da mão de Faraó, tira o seu povo de dentro do Egito, que envia providência no deserto e que dá vitória sobre os seus inimigos, mas que logo na frente o seu povo troca Deus, é um reflexo da nossa vida, sabe? Deus ele faz grandes coisas na nossa vida, só que muitas das vezes trocamos Deus por nada, trocamos Deus por coisa boba. A gente troca Deus por uma palavra maldita, a gente troca Deus por um olhar impuro, por um pensamento impuro, por coisas vazias. E quanto mais você se entrega a coisas vazias, mais vazio você vai ficar. Quanto mais você se entrega recorre às pessoas, mais você vai sofrer, mais vai aumentar o seu problema. Porque Israel ele é entregue na mão dos midianitas por 7 anos por causa da sua própria desobediência mesmo. A Bíblia não vai dizer isso, mas a gente pode imaginar que já é uma nação idólatra, já está adorando a outros deuses. Durante 7 anos, eles recorrem a outros deuses. Durante 7 anos, eles buscam a outros deuses, eles buscam outras alternativas. Nosso problema também é esse. Talvez você não busque outro Deus, talvez você não busque em outra religião, mas você quer resolver um problema que só vai resolver com Deus de outra forma, quer resolver com um amigo, quer resolver com uma colega, seja lá o que for, você começa a procurar em coisas vazias e o seu tempo de sofrimento, o seu tempo no deserto, ele só vai se aumentando, o seu tempo na mão do inimigo só vai aumentando, que é o que acontece com Israel. Israel, durante 7 anos, sofre e só vai lembrar de procurar a Deus, só vai lembrar de clamar a Deus quando já está chegando para o 8º ano, no final do 7º ano, que eles vão clamar a Deus, que eles vão ficar tão debilitados na mão de Deus, e eles vão recorrer a Deus. E Deus ele vai mostrar para Israel que ele é um Deus tão misericordioso, ele é um Deus que, independente de tudo, ama aquele povo, é rico em misericórdia, que quando ele envia o profeta vai falar para Israel o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel. O que é isso? É Deus dizendo que, por mais que Israel virou as costas para ele, ele continuou sendo Deus de Israel. Por mais que o mundo vire as costas para Deus, Deus continua sendo Deus. Por mais que você vire as costas para Deus, Ele vai continuar sendo Deus na sua vida. Você pode recorrer ao que você quiser. Você pode recorrer à festa, pode recorrer à pornografia, pode recorrer à bebida, droga, seja lá qual for o seu vício, qual for o seu ídolo, Deus vai continuar sendo Deus sobre a sua vida. Então é por isso que o momento de prazer ele passa rápido, é por isso que a sua felicidade ela passa rápido. Se você não recorrer a Deus, se você ficar idolatrando, levantando ídolos para a sua vida, isso vai se repetir, irmão. Não tem alternativa. Ou você vai buscar 100% a Deus, ou você vai conversar com Deus e falar: Deus, eu não aguento mais, ou você vai continuar sofrendo. Porque eu falo isso por experiência própria. Eu lembro, na época que eu me converti, há uns 2 anos atrás, foi até recente, na verdade eu tinha crescido dentro do evangelho, crescido dentro da igreja, só que chega na fase da adolescência, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer buscar a nossa felicidade, a gente quer buscar viver a vida, e foi o que eu estava fazendo. Só que chegou um tempo que a forma que eu estava vivendo já não era, como posso te dizer, já não me fazia. Quando você fala dessa parte, você está me ouvindo? Tô. Quando você fala da parte do buscar a Deus e Oi? você está me ouvindo? Tô? Tá. Ó, quando você fala da parte de buscar a Deus e fala da sua experiência, algo que me chama a atenção é a questão da dependência, principalmente hoje para os jovens, né? E você trouxe aí um pouco essa questão que você, né? Logo após você se converter, né? Você aceitar Jesus ali e as dificuldades que vêm. Então, assim, tem muitos jovens também que passam por isso. Eu também já fui jovem, mas na minha juventude eu não conhecia, nem não estava no Evangelho. E
Aí eu lembrei de algo, livre-arbítrio, né? A questão do livre-arbítrio é quando eu estou na presença do Senhor e eu decido não fazer uso do meu livre-arbítrio. A Sim, Sandra, estou falando isso. Porque o mundo, ele vai te oferecer muitas coisas que realmente vão gerar prazer. E eu já uhum, tive essa idade, né? Eu também já fui jovem. E nesse período da nossa juventude, tudo fica mais intenso. verdade. A sensação é que tudo fica mais gostoso. E às vezes a gente está tão mergulhado dentro de uma religiosidade e não trabalha a nossa espiritualidade, que você consegue perceber que tudo fica mais proibido, fica mais gostoso? Uhum. É porque eu não respeito tanto o livre-arbítrio, né? Às vezes, é uma pressão, assim, digamos que até às vezes desnecessário, porque aí, quanto mais você proíbe, quanto mais você quer impedir que a pessoa faça, mas o inimigo vai falando que é melhor, que foi o que Deus, foi o que ele fez com Eva, né? Falou assim, já que Deus falou que você não pode comer, que você vai ser, porque você vai ser igual a ele. Então existe essa estratégia. Esse é um dos problemas. Porque quando você começa a proibir demais uma coisa, não estou falando, gente, pelo amor de Deus, não estou falando que é liberal, não, tá? Só que o inimigo tem seu jeito de trabalhar e às vezes vai acabar parecendo que é mais prazeroso, que é a forma que ele vai trazer você. Porque vai parecer mais prazeroso, você vai fazer, você vai cometer, e quando você faz, quando o prazer acaba, você vai ver que não era tudo isso. Você vai ver que é algo muito momentâneo. Aí vai cair a ficha, eu troquei a eternidade por um momento de prazer. Troquei a minha vida com Deus por um momento à toa. E isso é um dos problemas, né? Exato. Principalmente você como jovem, né? Hoje dentro da igreja. Sim. É uma luta. Se você é um jovem cristão, é difícil, cara. É difícil porque você está naquele momento que você está querendo conhecer as coisas, você está conhecendo as coisas, você vê outros jovens que estão do lado de fora falando das coisas. Então, às vezes você acaba sendo atraído por isso, porque são pessoas também que, infelizmente, se permite ser usado por Deus e pelo inimigo, romantizam a coisa e cria toda uma fanfic, você vai pensar que é essa perfeição toda. E quando você faz, quando você troca a Deus, quando você abandona o barco, você vai ver que não é tão prazeroso, que não era tão bom, né? Isso me faz até lembrar sobre lá quando Judas traiu Jesus. Judas idolatrava o dinheiro. O ídolo de Judas era o dinheiro. A dependência da felicidade dele era o dinheiro. Só que depois que ele traz Jesus, que ele pega as moedas e que Jesus é crucificado, o peso na consciência, o peso na alma, a culpa que vem sobre ele é tão grande que ele não tem nem força mais para viver e, infelizmente, ele acaba tirando a sua própria vida. É só mais uma prova de que o inimigo ele quer te trazer para o pecado, mostrando que o pecado é uma maravilha, mostrando que as coisas que ele criou é boa, para quando você fazer, ele colocar na sua cabeça que já não tem mais perdão, que já não tem como mais você recuperar, que já não tem como mais você voltar. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu estou sentindo isso no meu coração. Gente, ainda tem como sim, porque Deus ele perdoa, porque Deus ele te pega caído, ele te levanta de novo, ele te limpa. Você vai olhar para Jesus, quando foi crucificado, por que na cruz? Porque está de braços abertos. Jesus já não está na cruz, mas ele continua de braços abertos, te esperando para voltar. Ele não vai jogar nada na sua cara, ele não vai jogar o seu passado, ele não vai jogar o seu pecado, ele está te esperando porque ele quer te limpar, ele quer te salvar, ele quer te restaurar. É só você querer ser dependente dele. Eu falo isso por mim, porque a minha adolescência foi conturbada, eu vivi momentos difíceis, eu vivi meus tempos de crise. Eu falei isso, eu comentei isso na igreja no domingo, que durante a minha adolescência foi um momento assim que eu me senti muito sozinho, foi um momento que não tinha muito apoio da família, que eu não tinha muitos amigos. E eu lembro que um dia eu estava dentro do quarto, eu estava ouvindo um louvor e naquele momento eu comecei a chorar bastante, sabe? E sentir saudade de Deus. Comecei a chorar e falar, pô, um dia eu já fui da igreja, olha o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou buscando, estou longe de Deus,
tô com saudade da igreja, tô com saudade de voltar, só que eu não sei o que fazer, eu não sabia o que fazer, então a minha única reação foi ir lá na minha casa, né? Eu tava na casa da minha tia, tava dormindo lá, aí eu fui lá em casa e falei com minha mãe, falei, ora por mim que eu não tô bem, ora por mim que eu preciso de oração, e eu não tava sabendo orar, aí minha mãe orou por mim. Cauã, ficou mudo. Tá me ouvindo? Ah, agora eu tô te ouvindo, mas tinha ficado mudo. Agora eu tô ouvindo, pode falar. E eu voltei, eu entrei pra dentro do quarto, chorando mesmo, não sabia o que que fazia. Aí falei, cara, quero voltar pra igreja. Aí passou o Ricardo, né, meu primo. Eu fui e mandei mensagem pra ele, ele falou, pastor, eu não, eu tô aqui no quarto, tô chorando, eu quero voltar pra igreja, eu não quero ficar longe mais, sabe? E, cara, foi a melhor decisão da minha vida, sabe? Voltar para Deus foi a melhor decisão da minha vida, é a melhor decisão que você pode tomar. Porque um dia eu conversando, durante a minha adolescência e minha infância, foi um período assim que eu não me sentia amado pela minha família, sabe? Que eu não sentia que eu tinha amigo, não tinha amizade, não tinha pessoa que me aproximar de Deus. Muitas vezes sentia até falta de um abraço, de um conselho de um amigo. E eu sofria muito com isso. Eu sofri muito, de verdade, durante a minha infância, porque na minha cabeça só tinha meu pai. E quando meu pai acabou indo embora de casa, foi um momento que eu fiquei muito triste, foi um momento que eu comecei a chorar bastante, eu comecei a ficar muito só, e não me sentia amado por ninguém. E a gente vê, eu vejo o cuidado de Deus, que depois de um tempo, as coisas mudaram, sabe? Deus colocou boas pessoas na minha vida. A partir do momento que eu comecei a depender de Deus, ele começou a me apresentar os amigos dele também, né? É uma frase que fala, quando você vira amigo de Deus, ele apresenta os amigos dele também. E eu nem sei se está aqui ainda, mas eu gosto de dizer, uma pessoa assim, que eu gosto muito, eu tenho um carinho enorme por ela, pela família, é a Jaqueline. A pessoa assim, eu gosto de verdade, eu gosto muito dela. Acho a pessoa muito gente boa. Se eu pudesse visitar, ia visitar ela de novo. Mas não é só ela, né? Foram várias pessoas que Deus colocou na minha vida, foram várias pessoas que Deus trouxe para próximo. Porque a partir do momento que eu busquei ser dependente de Deus, que eu entreguei a minha dependência para Deus, Deus ele começou a cuidar de todas as coisas, sabe? Então, hoje a gente vê que existem pessoas que se preocupam com a gente, pessoas que querem cuidar da gente, pessoas que querem ver o bem da gente, porque Deus ele começa a providenciar, Deus ele começa a mandar providência. Eu não sei a forma que você está se sentindo, eu não sei se você se sente só, eu não sei se você está sofrendo, mas, cara, quando você começa a ser dependente de Deus, quando você se entrega verdadeiramente para Deus, as coisas mudam, tá? Não existe nada que Deus não possa solucionar. Não existe vício que Deus não possa te quebrar. Exato. Cauã, a Jaqueline, você fala, realmente, a Jaqueline, ela é uma benção. Ela também é uma benção na minha vida também. É uma, né, é uma amiga que o Senhor me apresentou também. Ah, ela é bem, ela é benção demais, Jaqueline. Você, Jaqueline, eu tenho um carinho muito especial com vocês. Mas só para não ficar sem completar, né? Só para acabar o que eu havia lendo aqui. Então, Pode falar. quando Israel volta para o caminho, ele vai enviar providência. Ele vai falar: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Você vê que a partir do momento que ele busca realmente, que ele busca a solução para o seu problema realmente em quem pode solucionar, em quem pode suprir a sua necessidade, Deus envia providência. Eu quero dizer para você, se você está buscando ser feliz, você não precisa se entregar para um homem, se você é uma mulher, você não precisa se entregar para uma moça, você não precisa se entregar para festas, para bebidas, para pornografia. Se entrega para Deus, confia em Deus que Ele vai suprir a sua carência, Ele vai suprir a sua necessidade, Ele vai te abraçar, Ele está de braços abertos te esperando, sabe? Uma passagem que fala muito comigo, ainda dentro do tema sobre a dependência, que acho que se não me engano, é Lucas 15 e 11,
vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Chega um momento que a gente realmente quer fugir de Deus, quer fugir da presença, só que... Tô te ouvindo falando, eu tô te ouvindo. Fala que Você vai ver que... Tá bom. Você vai ver que o filho pródigo ele quer gastar a sua vida longe do pai, só que mais para frente ele vai ver que tudo isso é em vão, sabe? Que tudo isso é passageiro. A nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso prazer, ele só vem de Cristo, sabe? Você que é jovem, eu não consigo ver quem está aqui na live, mas você que é jovem, continua firme nos caminhos de Deus, sabe? Não se entrega para os ídolos dessa geração, não se entrega para o Deus desse mundo, não se entrega para o Deus desse século, não. Confie no Deus que você conheceu, confie no Deus da Bíblia, confie no Deus que talvez seus pais acreditaram, sabe? Porque esse Deus é poderoso, esse Deus ele pode mudar a sua vida assim da noite para o dia. Entrega para ele, sabe? Porque toda ansiedade, toda depressão, toda opressão do inimigo, quando Deus entra, acaba. Quando Deus entra, vai sair de forma natural, porque ele é Deus sobre a sua vida, tá? Ele te chamou, ele está de braços abertos te esperando, ele quer a sua dependência, ele quer a sua confiança. Exatamente. Já terminou ou cortou? Sim? Tá. Era só isso. Achei que tinha cortado. Não. É só isso. Hoje eu trouxe bem simples mesmo, tá? Não sou nenhum teólogo, gente. Não, esquerda, mas é uma palavra muito edificante. De acordo com o que você foi falando aí, Cauã, eu notei aqui algo que você falou sobre, né? Você falou sobre a sua experiência com Deus, você falou sobre né, o que você tem vivido com o Senhor. E aí eu anotei a questão, né, vou falar vou falar da minha área profissional. O medo, a vergonha, a opressão e ídolos, né? A pergunta que fica para uma reflexão nós olharmos para dentro de nós, aprendermos a gerenciar essas emoções. Por quê? Lá no Éden, quando Adão e Eva estavam no Éden, não havia medo. Sim. O medo, a emoção, o medo surgiu depois da queda, né? E não havia vergonha. Então, são emoções que, quando a gente olha para as escrituras e nós começamos a analisar as escrituras para que nós possamos olhar para a nossa vida, por quê? É exatamente o que a palavra de Deus fala, para que nós possamos nos examinar. Né? Você trouxe em Juízes ali o Israel, quando eles deixavam de ser dependentes de Deus, eles enfrentavam batalhas. Não foi diferente no Éden. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Né? Deus não criou o homem para poder literalmente ser independente, mas para se relacionar com o Senhor. Nós somos seres que precisamos nos relacionar. E você trouxe também experiências sobre a sua família. E isso é muito importante. Sabe por quê, Cauã? Nós precisamos nos fazer pergunta. Por que eu tenho dificuldade Por que eu tenho dificuldade de ter vínculo com as pessoas? Por que eu tenho dificuldade de ter intimidade com Deus? Por que eu tenho dificuldade de pertencer, de me sentir que eu estou incluída? E aí, igual você falou, você sempre se sentiu sozinho, você sempre se sentiu que a sua família estava distante. Essa era a sua necessidade. E que você encontrou abrigo no Senhor. Né? A resposta de tudo na vida sempre vai vir de Deus. Sempre a solução para tudo, para mim, hoje sempre vai ser Deus. Você buscar realmente ser dependente de Deus, sabe? Eu achei isso muito forte, esse tema. Porque, ao mesmo tempo que ele é um tema que ele edifica, ele confronta também. Ele vai confrontar os ídolos que tem na sua vida, sabe?
Foi até que a gente estava conversando ontem no encontro que a gente fez online, que foi sobre, sobre, se não me engano, foi. Nossa, até esqueci, acho que foi idolatria, foi uma coisa assim também. Ah, na mesma linha de raciocínio. Exatamente. E aí, quando você realmente tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele preenche todas essas lacunas que nós temos na nossa alma, né? Ele vai preencher o vazio que a nossa alma carrega. Sim. E quando nós passamos nos conhecer melhor, conhecer como que nós funcionamos, aí sim a gente começa a entender e criar essa dependência de Deus. A gente precisa ter esse movimento de olhar para dentro de nós. E às Sim. vezes, igual você falou sobre ídolos, e uma questão que eu trabalho muito e vejo assim, universal, é que o maior ídolo, às vezes, das pessoas estão ligados com pai e mãe. Hum, verdade. Entendeu? Porque se eu curo o vínculo com meu pai, com a minha mãe, a minha vida rompe. Por que muitas pessoas, às vezes, vai ter resistência, até mesmo no nosso meio cristão, de fazer terapia? De procurar um psicólogo que é cristão, de procurar ou seja, psicanalista, por quê? Ou terapeuta, porque eles, muitas das vezes, vão estar muito enraizados em crenças. E, às vezes, acredita que terapia é falar mal do pai e da mãe. Não é. Uhum. É entender e curar, porque o ser humano, ele nasce com a necessidade de vínculo. Ele nasce com a necessidade de afeto. Sim. Faz E parte você da. concorda comigo? Isso aí tá até em necessidades humanas básicas, né? Realmente faz parte, sim. Exato. Você concorda comigo que quem nos ensina em primeira mão sobre o amor é os nossos pais? Sim. Então, quando o meu vínculo ele foi quebrado, ali logo no início da formação do meu ego, eu literalmente vou ter muita dificuldade de me relacionar com Deus. E essa é uma experiência que eu tenho clínica hoje. E principalmente, além de ter uma experiência clínica, eu tenho pessoal. Uhum. A minha própria experiência. Então, e não é diferente com nós, né, da forma que aconteceu com, né, o povo ali né, em Israel, e também não é diferente o que aconteceu lá no Éden. Quando eu começo a deixar que o orgulho, que as minhas mazelas começam a ser maior do que a presença de Deus na minha vida, eu, infelizmente, eu passo a me distanciar, a perder a conexão com Deus. E muitas pessoas, eu não sei se você, como jovem, né? Você é um jovem aí que se relaciona com os outros jovens, se vocês têm essa mesma perspectiva, se vocês olham dessa mesma forma. Mas muitas pessoas, elas não conseguem se conectar ou ter comunhão porque exatamente elas não aprenderam, elas não tiveram isso em casa. E aí elas, às vezes, estão procurando ter essa comunhão, essa união, esse vínculo. E muitas das vezes ela chega num ambiente, eu falo por experiência própria, a gente vai para a igreja, aí a gente acreditando que lá você vai ter esse acolhimento, e muitas das vezes a gente não tem. Você se encontrou com Cristo. Hoje você tem essa visão de que ele supre a sua necessidade de vínculo, de afeto, de aceitação, de pertencimento. Mas tem muitos jovens que não têm essa mesma perspectiva. Verdade.
Você falou sobre pai, quando o nosso inconsciente, quando ali fala a palavra pai, o inconsciente da pessoa pode levar ele o quê? Na experiência que ele tem de pai. E aí fica aquela pergunta: qual a experiência que ele teve com o pai dele? Quando fala sobre família, fala, aí às vezes fala que a igreja, né? A gente ouve muita pregação que a igreja é a nossa família. Aí o inconsciente já vem trazer um bloqueio, porque e se a experiência dele com família foi péssima? É, Ele, a eu não parte quero nem saber de igreja, eu vou é cascar fora. A parte psicológica, isso que você está falando é muito sério. Existe muita gente com bloqueios mesmo. É, porque palavras, infelizmente, geram gatilho em alguém, né? Então, você vai falar, irmão, pai, a gente pensa que é coisa boba, mas é sério, causa bloqueio em alguém. Então, muitas das vezes passa despercebido que muitas vezes a pessoa não é dependente de Deus por causa de alguns bloqueios que vêm de coisas passadas, de traumas passados. Isso aí, isso que você está falando é muito sério. Você até chegou a comentar isso comigo uma vez, principalmente sobre o pai. Esses bloqueios que a gente cria na nossa mente, muitas das vezes rouba a gente da nossa comunhão com Cristo, rouba a gente da nossa, nos rouba da presença de Deus. E é como eu estou te falando, o inimigo ele tem seu jeito de trabalhar, ele não vai parar. Então a gente já vê que é só mais alguma coisa que está vindo para te fazer sair da presença, que está vindo para te fazer sair da casa. São as formas que ele encontra de trabalhar, são as formas que ele procura de te tirar da casa, né? Então a gente tem que realmente buscar também o apoio espiritual, lógico, sem sombra de dúvida, mas psicológico também, porque infelizmente a nossa geração buscar as coisas certas em pessoas. Cortou. Nós não estamos te ouvindo. Parece que travou. Olá, Cauã. Caiu, pessoal. Vou salvar aqui, gente. A internet dele deve ter caído, tá? Vou salvar aqui. Já quero deixar aqui o meu agradecimento para vocês, quem participou, quem entrou, que essa palavra possa ação de vocês, né? Para quem estava aqui com a gente e também para quem vai assistir essa, porque eu vou fazer de tudo para salvar ela aqui, tá? Muito obrigada pela participação de vocês.